Pessoal do nono ano, estamos aí hoje começando mais uma etapa dos nossos estudos no plano de estudo tutorado nosso PET. Você que estuda nas escolas estaduais do estado de Minas Gerais, você sabe que nós temos o PET, que é a nossa apostila bimestral, agora bimestral, né? Você do nono ano, lá na página 77, você vai encontrar um conteúdo que com certeza lá no oitavo ano você já começou a ter um contato com ele. Esse conteúdo chama-se globalização. Vamos aqui entender no esqueminha. Eu vou passar para vocês aqui esse esqueminha. E vocês vão ver que o assunto globalização não é um assunto tão difícil não, tá? Olha só, eu fiz o esqueminha seguinte. O que é a globalização? Globalização pode ser considerado o mesmo que mundialização. O que vem a ser isso aí, professor? Globalização, mundialização. Quando você ouve falar de globalização, você logo lembra o quê? De um globo terrestre, né? Você lembra do globo terrestre. Esse globo ficou meio esquisitinho, mas é um globo terrestre. Então, se nós estamos falando de globo terrestre, nós estamos falando de mundo, nós estamos falando do nosso planeta Terra. O que vem a ser? Eu costumo dizer isso para os meus alunos. O que é a globalização? A globalização nada mais, nada menos é do que um processo de encurtamento das barreiras, das fronteiras que outrora existiam entre os países que compõem esse planeta Terra. Ou seja, imagina você que antigamente, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 5000 anos atrás, há 500 anos atrás, há 200 anos atrás, você imagina a dificuldade que era para uma informação ela chegar, ela vir da Europa para chegar no Brasil. Ela sair da Europa para chegar até a África. Você imagina, nesse termo de informações, né, que era por envio de pergaminhos, envio de cartas, depois aí surgiu com muita dificuldade os telefones que não eram tão eficientes como hoje, não tinha internet. Aí vamos agora falar dos meios de transporte. Lembra lá que nós vimos a Revolução Técnico-Científico-Informacional? Olha ela aí de novo. Você imagina que a locomoção era através de navios. Os navios demoravam, né, meses para chegar no destino. Você imagina que quando o transporte era terrestre, quando não eram as duas perninhas, né, que a pessoa ia caminhando, era através de animais, de burros, era através de cavalo, de boi. Você imagina então que dificuldade que era para que as informações, para que as mercadorias chegassem até os seus destinos. Então, conforme a população, o mundo foi evoluindo tecnologicamente, então esse processo de globalização, na verdade, gente, a globalização ela começa a ter a sua formação lá atrás, lá no período das grandes navegações. Foi quando que houve uma descoberta maior de outras áreas, de outras terras do mundo. Por exemplo, a Europa, né? Porque o mundo se limitava dentro do pensamento ocidental, né? E oriental, às vezes, se limitava somente a Europa, África e o continente asiático. A América do Norte, América, o continente americano e a Oceania eram inexistentes. Então, o que acontece? Conforme ali Portugal e Espanha começam a fazer aquele processo das grandes navegações, a partir de 1492, alguns dizem, né, que a China já fazia expedições e que os chineses passaram aqui pelo Brasil 100 anos antes dos portugueses.
Aí, né, tem que ser averiguada aí essa fonte, através de uma fonte de pesquisa, né? Mas há esse relato. Mas, enfim, onde nós podemos, assim, que eu posso falar com vocês, que a partir de 1492, quando os espanhóis chegam na América, e quando 1500, né, quando o Brasil passa a ser ocupado pelos europeus, então o que acontece? Naquele período ali, já começa então a haver uma modificação no conceito de mercado, no conceito de comercialização, no conceito de transporte, que de certa forma eles, para a época também, evoluíram bastante, né? Imagina só o que era uma viagem lá da Europa para chegar no Brasil, era bastante coisa para a época. Hoje é fácil, hoje tem avião. Naquela época não tinha avião, era só os navios, as caravelas da época, né? Que nem motor tinham, diga-se de passagem. Então vamos lá. Então esse processo de globalização, ele vai, a partir ali da Revolução Industrial, não, a partir ali das grandes navegações, ele começa a se desenvolver, até que ele chega ao período lá da década de 70, né, que nós vimos a Revolução Técnico-Científica Informacional, Terceira Revolução Industrial, já com todo esse aparato de tecnologia, de satélite. Aí vem a internet um pouco depois aí, que saiu apenas do uso militar e passou a ser uso também civil, na década de 90. Então, forma-se esse processo de globalização. Globalização nada mais, nada menos do que encurtamento das barreiras, das distâncias, das fronteiras. E outra coisa, podemos usar uma palavrinha mais acadêmica, mais bonitinha, é um processo de integração. Integração é o que, professor? Integração econômica. Não é necessário você mandar lá um pacotão de dinheiro, uma caixa cheia de um baú cheio de ouro, lá para um outro país, para um outro estado, porque você já tem o que? A internet, o sistema econômico, os bancos são interligados, né? Os bancos são interligados. Então o banco A que está aqui, ele manda apenas uma informação para o banco B que está lá em outra parte do mundo, que se integra com o banco C e assim sucessivamente. Então essa integração econômica entre bancos, instituições financeiras, né? A moeda, hoje nós temos o real aqui no Brasil, tem o euro lá na zona do euro na Europa, o dólar. Então, as moedas hoje em dia, elas são moedas o quê? Que elas estão interligadas, o valor de uma depende do valor da outra. A integração econômica, existem os blocos econômicos, lembra? Né? Nós temos aí as organizações, os organismos internacionais, essa cooperação econômica de países que se comunicam, países que se integram grupos econômicos, um para cooperar com o outro. Exemplo nosso aqui, o Mercosul, né? Nós temos a integração cultural. O que é integração cultural? A cultura estadunidense é a cultura que prevalece hoje no mundo. Por quê? Poxa, mas os Estados Unidos está lá do outro lado, lá em cima, lá, né? Lá no norte, beleza. Mas através das mídias, através da internet, através dessa integração promovida pela Revolução Técnico-Científica Informacional, o que aconteceu? Vem essa questão aí das propagandas, vem essa questão da divulgação das informações, e chega aqui, ó, a cultura estadunidense chega até o Brasil o quê? Num estalar de dedos, num piscar de olhos, né? Lançou uma moda lá na Itália, lá na França, nos Estados Unidos, na Rússia, ela pode chegar para nós e daqui para lá também em questão de minutos, basta apenas o uso da internet. Isso tudo graças ao processo de globalização, a revolução nas telecomunicações. Uma integração social também e uma integração política. Há essa aproximação. A globalização, ela também serviu para que alguns paradigmas, alguns preconceitos, eles fossem também sendo deixados de lado, ainda que existam até hoje, mas alguns preconceitos também foram diminuindo ao decorrer do tempo, né?
Porque, por exemplo, com toda essa integração, então hoje é possível pessoas, por exemplo, de Moçambique virem para o Brasil e trabalharem no Brasil, fazerem alguma atividade missionária no Brasil, fazerem, por exemplo, intercâmbio universitário, como é possível também um brasileiro ir para o Canadá, um japonês ir para a Europa. Então, enfim, há essa integração social. Os países não estão mais isolados, os países não estão mais separados um do outro, né? Estão separados apenas nessa questão, às vezes, física, mas não estão separados na questão global, nessa questão quando a gente fala de informação, quando a gente fala dessa integração cultural, essa integração social, econômica, integração política. Por exemplo, a União Europeia. São países diferentes na Europa, né? Países com a sua autonomia, mas eles são interligados economicamente, culturalmente e politicamente através de uma instituição. Essa integração política, ela se dá muitas vezes pela presença de instituições internacionais, né, multilaterais, que fazem aí essa comunicação política entre países, entre diferentes países. Aí, beleza, eu mostrei para vocês os pontos positivos da globalização, da mundialização. Joia, né? Aí surgiram também as grandes empresas, né? As empresas globais, chamadas de transnacionais, que elas proporcionam para a gente aí melhores produtos de altíssima qualidade e produtos internacionais, ótimo. Mas esse processo também, ele não conseguiu acabar com a desigualdade, porque alguns acreditavam que o processo de globalização poderia também, através desse intercâmbio, através dessa relação entre os países, que poderia diminuir a desigualdade, mas infelizmente isso não aconteceu, porque a exploração ainda existe, a exploração continua, países ricos ainda continuam explorando países pobres, né? Então esse processo da desigualdade, ele continua, porque nem todos que estão aqui no processo de globalização têm acesso aos bens e serviços de forma igualitária. Alguns têm mais acesso às coisas boas, às tecnologias, né? a uma renda melhor, e outros ainda continuam passando por dificuldades, e muita gente em continentes igual a uma boa parte da África, né? A África subsaariana, e também muitos no continente asiático passam fome. Isso existem outros pontos também do globo que isso ocorre, igual no Brasil, no Nordeste, por exemplo, a região do Sertão, mas enfim, não tão acentuado quanto nessas regiões do mundo que eu falei. Então, gente, esse é um esboço a respeito aí da globalização. Globalização está ligada também a um outro ponto que eu vou colocar aqui para vocês, que é o capitalismo, tá? Que é o capitalismo. Esse é o capitalismo selvagem que é conhecido. É um capitalismo que ele traz o lucro acima de tudo. Então nós percebemos o quê? Quem tem dinheiro, a globalização é excelente. Quem não tem uma boa condição financeira, quem não tem ali um emprego que ganha muito dinheiro, quem não faz parte de uma elite, a globalização, infelizmente, ela gera para essas pessoas mais desigualdade do que igualdade, mais prejuízo do que solução, do que benefício. Então, gente, basicamente é isso aqui que nós temos para falar da globalização, né? E ela tem seus pontos positivos, ela tem seus pontos negativos. Quanto mais desenvolvido tecnologicamente é um país, maior será o grau de envolvimento dele na globalização, tá? Mas os países que não possuem alta tecnologia, os países que não possuem alto padrão essa tecnologia de ponta,
eles acabam ficando prejudicados, tá? Então, fica aí essa aula para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Depois vocês vão ler direitinho aqui o texto, né? Isso aqui foi uma explicação assim, dos pontos principais. Então, fica sabendo que globalização é um assunto importante. Todo dia que você ligar a televisão e você vê lá na televisão, por exemplo, me lembrei que agora, esse intercâmbio de vacinas aí contra o Covid, vacina chinesa, vacina russa, vacina estadunidense, vacina inglesa, vacina brasileira. Então, essa integração aí se dá graças ao processo de globalização. Há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, isso não seria possível da forma que é possível hoje, tá? Então, gente, fica aí a dica, estudar a globalização, procure outras fontes também, assistam vídeos, pesquisem no Google, leiam aí no livro didático sobre a globalização, que é um assunto de extrema importância para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana, beleza? Então, fica assim, bons estudos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu, fui, tchau!